Estamos de volta com o último bloco do Melhor e Mais Justo. Hoje a discussão, você sabe, é sobre as formas do cidadão comum garantir equilíbrio financeiro. À medida que um indivíduo se educa financeiramente, deixa de se endividar e pagar juros, é possível que sobre algum dinheiro que o ordenado possa contribuir para a construção de um patrimônio capaz de garantir sua aposentadoria, fontes de renda suficientes para uma vida mais tranquila e para resolver ou para realizar os seus sonhos, como vocês iam dizendo. O Fábio queria entrar nessa discussão no fim do último bloco. Por favor, Fábio. Olha, o que eu estava querendo colocar sobre o que vocês disseram recentemente? Veja, tem alguns números que dizem que realmente o brasileiro é endividado, institutos diferentes, etc., eles se debatem. Alguns números me assustam mais, outros menos. Deixa eu ir para o que me assusta mais. É que mais ou menos 40% das famílias são endividadas. Agora, o grau de endividamento tem muita variação. E tem gente que se fala endividada, mas não tem noção na realidade que ela não está endividada, né? Ela tem controles mal feitos, mas isso não é importante. O importante é que de 15% dos endividados não tem nenhuma forma... Isso é muito? 40% é muito? É uma bolha de endividamento? O Instituto... Não, é isso que eu queria chegar, porque os números macros não dizem isso. Que o endividamento médio brasileiro é de 28% dos orçamentos, o que é proporcional a outros países, etc. O que é razoável. Que é razoável. Macroeconomicamente falando. O que assusta, que acho que o Reinaldo tocou nesse assunto, é que 15% não tem nenhuma forma de resolver o problema dos endividados. 15% pretende quitar e o resto vai dar o jeitinho brasileiro, eu diria. Né? Empurrando com a barriga. Né? Empurrando com a barriga. E a sua pergunta é justamente o que eu ia tocar. Eu acho que isso é um problema cultural e não vou dizer uma bolha, mas é um momento. O João Paulo citou isso, né? As estatísticas que ele trabalha mostram isso. Nós não tínhamos nenhuma forma de consumo, etc. De repente, para... Uma grande parcela fora do universo do consumo. Não tinha nenhuma forma de controle. Esse diálogo é muito difícil ainda para muita gente. Então, nós vamos ter que passar por esse momento de aprendizado. E aí, citando de novo o João Paulo, existem sim políticas públicas nesse sentido. Até 2020, né, nós estamos conversando, as escolas todas vão ter que ter adaptada, vão ter que ter educação infantil nos seus bancos escolares. Infantil não, educação financeira. Desculpa, para o público infantil. De na educação infantil, educação financeira. Isso que nós estamos falando. Né? Muito legal. Só que isso já está definido? Já está definido. O Instituto tem hoje 25 mil crianças já inseridas em educação financeira do infantil, criancinha de 3 anos até 17, até o médio. Então já é um fato. Tem uma lei que o número dela não é muito legal, que é o projeto lei 171, realmente né, /09, que está sendo aprovado até esse ano, espero, que institui a obrigação já da disciplina de educação financeira, que é ainda transversal, não precisa necessariamente ser matemática, pode ser qualquer tipo de disciplina, mas ela é algo já verídico, né? E o governo, em 2010, o Lula foi um dos atos últimos dele, 20 de dezembro, que assinou o decreto que é o ENEF, Estratégia Nacional de Educação Financeira. Preocupado não só com a população, mas principalmente aí, que entra o chavão, para o sistema próprio financeiro, para não entrar no colapso. Porque se nós continuarmos galgando a passos largos da inadimplência, o colapso será consequência. Mas é isso que eu queria terminar o raciocínio. Veja, é muito legal essa iniciativa, mas tem que preparar principalmente, e quem não está preparado, que são os professores, as pessoas que têm que dar essa lição para as nossas crianças, jovens, etc. Até pensando nisso, vou falar um pouco da iniciativa nossa lá da PUC São Paulo, que você tem relações também, né, Reinaldo? Dentro do curso de administração, eu criei o curso de finanças pessoais para os universitários. Já tem uns 4, 5 anos. Então, dentro do currículo de graduação do bacharel em administração, tem justamente para quê? Qual que é o nosso raciocínio? Pode ser só um grãozinho de areia e tal, mas para preparar não só o jovem, mas aquele que vai decidir alguma coisa, aquele que vai se tornar professor, ele já está preparado. E está sendo muito interessante, porque é um laboratório também para mim e para os outros professores que estão tendo que lidar com essa disciplina. Eu queria ouvir um pouco a Renata no campo da Renata, quer dizer, as questões ligadas ao dinheiro, às finanças e aos problemas com o dinheiro, aos problemas com as finanças, elas têm um peso grande no psiquismo, no desenvolvimento psíquico, na tranquilidade, na autoestima. Né? Queria que você falasse um pouco desses impactos
Quer dizer, ter muito dinheiro, não ter dinheiro, estar endividado, estar empregado ou desempregado, qual o impacto que isso gera e que consequências são comuns na vida, enfim, emocional, psíquica das pessoas? Como eu falei no outro bloco, independente da pessoa apresentar ou não transtornos do impulso, ela vai acabar apresentando outras comorbidades e outros transtornos, como a depressão e a ansiedade. A gente vê que isso está muito... as pessoas, e com transtornos do impulso também, porque elas não conseguem. Ou seja, pessoas que não são compulsivas, diante das dificuldades financeiras, do endividamento, etc., depressão e ansiedade são sintomas comuns. São sintomas comuns. Que outros sintomas, Renata? Esses são os sintomas, os básicos. Os mais, sim. E aí precisa ver se a pessoa apresenta e a adição, ou não. Quer dizer, por exemplo, o enfrentamento de dificuldades financeiras, do desemprego, não é comum a adição a álcool, por exemplo? Quer dizer, pessoas abusarem do consumo de álcool ou de outras drogas e tal por conta de fracassos ou de períodos de dificuldades financeiras. Pelo menos isso está no imaginário da população, né? O cara ficou desempregado muito tempo, fica tão deprimido, enche a cara, vira alcoólatra. No popular as pessoas falam assim. Não tem essa relação. E sim, pode a pessoa, isso que eu ia comentar, a pessoa pode apresentar, né, uma predisposição para algum transtorno psiquiátrico. Mas não tem essa relação. Perder emprego, vou apresentar depressão e vou tornar um alcoólatra. Ou seja, não tem essa relação, não é cartesiano, como disse o Reinaldo aqui, né? Não é que todo o desempregado terá problemas dessa ordem. Mas a pessoa acaba apresentando dificuldades e, às vezes, não necessariamente uma depressão, mas uma tristeza muito também profunda. Do senso comum, as pessoas dizem assim, o lugar que mais dói é no bolso. Né? O que eu estava querendo ligar era falar isso, quer dizer, questões ligadas ao dinheiro, fracassos, dificuldades e tal, elas são muito propícias, porque dói muito, porque elas, de certa maneira, são lugares onde a gente reconhece fracasso ou sucesso, enfim. Né? Então é muito propício que elas sejam elementos não únicos, né, e nem obrigatórios, mas sejam elementos que acabem... ajudando a compor quadros ou sintomas dessa ordem, de depressões, ansiedades, angústias, tristezas muito fortes. Não que o bolso, né, é uma dor, mas os pacientes relatam muito assim, né, que a dor... Cheio, não vai ser dor. Se não tiver cheio, não dói nada. Os pacientes compradores compulsivos, que estão extremamente, assim, hoje, né, a maioria... Eu não posso colocar todos, mas a gente tem uma população de compradores compulsivos no ambulatório que apresentam um endividamento muito alto. Então, e eles relatam, num primeiro momento, né, eles trazem muito o externo, o que está acontecendo, as cobranças, tudo isso. Com o passar do tempo, eles vão começando a sentir a ferida. Então, eles relatam que a dor é a alma, é algo muito mais profundo. Quanto tempo é razoável? Quanto é razoável? Imaginar, já na situação do seguinte, a pessoa está endividada. Né? Então, situação de fato. Existe uma coisa de dizer assim, olha, tudo bem, se isso durar alguns meses, se o cara estiver se mexendo, se tudo durar tanto tempo, ok. Mas existe uma hora onde isso se cronifica de maneira a, inclusive, virar, eventualmente, um quadro patológico? Só queria que você abrisse nessa parte. Os dois títulos que tem aí, quais são? Dívidas de valor, dívidas sem valor. O que nós temos que pensar que a dívida sem valor, você está financiado numa casa própria ou num veículo, que é o seu sonho, que é uma coisa que, né, leva você para onde você quer, o teto, que é coisa sagrada de uma família, não tem problema. Eu vou pagar lá 2 casos. O que está acontecendo? A dívida sem valor, que é esses lados compulsivos, que levam o dinheiro realmente... Porque para eles... No popular é o gastar à toa, né? Porque na verdade o dinheiro é meio, o dinheiro não vai ser nunca fim. Esse é o ponto, nós precisamos deixar o dinheiro como sendo meio para realizar sonhos, meus objetivos, como falou o Fábio, mas jamais será fim. Mas mesmo para a independência financeira não será fim? Não, porque eu preciso de uma monta de dinheiro ou recursos necessários para que eu tenha sustentabilidade financeira, mas ele não é. Porque dinheiro é algo para ser respeitado, não aceita desaforo, e esse eu acho que é o ponto que essas pessoas que estão endividadas, então quanto demora? Eu estar endividado, saneado, ou seja, estruturado, não é um problema. Né? A dívida está administrada. A dívida nunca será um problema. E a gente fala,
livrar-se das dívidas que estão te atrapalhando, isso vai chegar à inadimplência, então você tem que recuperar. A gente ensina até a comprar de uma forma sustentada o que ele quiser, não tem problema. Agora, o que não pode é entrar no emocional e aí destruir família, destruir a pessoa. E esse eu acho que é o grande ponto, né, Renato? E completando, Reinaldo, o fim. O que é esse fim? Que todos buscam. É a felicidade. Então, assim, eu vou eu vou comprar essa caneta por quê? O que eu quero. E o que essa caneta representa para mim naquele momento. Que ela promete, né? Qual a promessa? Qual é a promessa? Tem uma promessa de felicidade. Tem. E a gente percebe muito isso nos comerciais, e, enfim, né? Toda a publicidade tem essa promessa de felicidade. De novo, então, estamos falando dos graus de ilusão, né, com os quais a gente vive, aliás, os quais a gente atribui ao consumo. Né? Sim. A gente atribui a algo que não está na nossa mão fazer, mas supostamente está lá pronto, se eu consumir, se eu tiver, aquilo me traria felicidade. Fala, João. Isso surte efeito para nós, por exemplo, imagina para pessoas que ficaram sempre excluídas, né, desse universo de consumo possível, pessoas que sempre viram aquilo de longe e agora juntam todo o dinheiro que têm, compram às vezes um tênis importado. Nunca foram convidados para essa festa, já dizia o Cazuza, né? Exatamente. Ficar de fora estacionando os carros, agora eles podem entrar na festa e agora os intelectuais, os técnicos estão dizendo assim, olha, mas se controle. Exatamente. Antes os ricos não precisavam se controlar e agora você que está chegando, se controle, porque senão vai estourar. Quer dizer, tem questões aí, nós temos que enfrentar uma série de problemas. Deixa eu aproveitar, eu quero 3 pontos que eu queria tocar, está muito interessante esse diálogo. Primeiro, só concordando, agora eu vou falar em público algo que por enquanto era segredo, né? Nós estamos criando, eu e o Wesley Mendes, que é um colega, estamos criando um núcleo de estudos em felicidade e comportamento financeiro. Nós vamos explorar isso, até criar tentativa de criar como a exemplo do Butão, algo parecido com aquele índice de felicidade financeira, né? Felicidade interna bruta. FIB, é o FIB, que já discutimos em outros lugares, mas a gente está agora materializando isso. E eu queria dar dica em cima disso, de como sair, né? Uma das dicas que eu gostaria de dar, que é uma coisa simples, na FGV Online, é só entrar no site da FGV, FGV Online, nós estamos entrando com uma série de cursos que eu sou autor em finanças pessoais gratuitos. Qualquer um vai lá, se cadastra, o primeiro já está no ar, que é patrocinado pela seguradora Icatu, né, porque a gente precisa, para tornar dentro do ambiente gratuito mesmo, que é o CWC, que é um ambiente mundial de grandes universidades como Harvard, Chicago, etc., que disponibilizam conhecimento na web, na internet. Né? Então, o primeiro já está, que é justamente como fazer orçamento familiar. E nesse ponto, a dica que eu gostaria de dar, estou falando de livre-se na dívida, indo na sua questão realmente levantada. A pessoa está endividada, mas esse endividamento ruim, ficar devendo para casa própria... Está tudo certo. Está tudo certo, porque faz dever parte. aquilo que você consegue pagar tranquilamente. Aí tá o problema é quando você não dorme, né? Porque tem problema. Então, a dica é a seguinte, você tem 2 coisas a fazer imediatamente. Primeira, vá para o teu credor, levante a tua dívida, vá para um especialista ou para um serviço de defesa do consumidor, um PROCON na vida, coisa assim, confere os cálculos, volta lá, faz uma proposta ou pega um outro endividamento, um outro empréstimo com juros mais baratos, é um truquezinho também, vai lá e acerta aquela condição. Ao mesmo tempo, vai para um orçamento de guerra, que eu costumo falar, que acho que o Reinaldo citou, não sei se era a mesma coisa, ABCD, A de alimentar, B de básico, C de contornável, D de desnecessário. Levanta as tuas contas por esses grupos. Alimentar não vai estar o vinho importado, o queijo suíço, não, é arroz, feijão, a economia. B de básico, são aqueles gastos da casa, água, luz, tal, que você precisa, escola, né, que você precisa manter. C de contornável, aquilo que faz a vida melhor, mas numa emergência você corta. Por exemplo, academia, né, de ginástica, quer dizer, é uma coisa legal, todo mundo precisa, mas numa emergência vai para parque, vai andar, etc. E D de desnecessário. Você vai localizar no teu orçamento aquilo que você se pergunta. Eu só coloco um ingrediente novo nisso, que às vezes é obrigado a dizer, devo, não nego, pago quando e como puder. Por quê? Ou seja, negociar você sua não pode sobre isso. Eu coloquei já, né? Não, sim, mas eu coloco um passo só antes, aí dentro dessa linha,
que eu não posso sair para um credor, impossivelmente não posso sair para um credor se eu não tiver restabelecido minha capacidade de pagamento. Eu vou fazer acordo e não vou cumprir. Ponto na outra linha. É isso. O cara tem que esperar você se reestruturar. Eu preciso aplicar... Peraí, agora eu vou falar que você não deixou eu terminar um raciocínio. A tua dívida tem que estar inclusa nesse orçamento. Senão não tem jogo. Senão não tem jogo. Eu só quero inverter para quem está nos assistindo, que é primeiro faça isso para depois buscar o credor. Eu não busco o credor, eu só estou invertendo o ponto. Aí vai ter debate mesmo, porque se você não fizer as duas coisas ao mesmo tempo, você não consegue elaborar teu orçamento com essa premissa. Você precisa saber quando você deve. E muitas vezes o credor te coloca na conta coisas que não... Isso chama-se diagnóstico. Ele vai diagnosticar. No primeiro pilar da metodologia, ele já vai diagnosticar as dívidas, vai diagnosticar também tudo aquilo que ele gasta, que entra, que sai. Isso está dentro da metodologia. O que eu estou colocando é, não procure, quem está assistindo pode estar invertendo, vou procurar, não. Se você procurar o gerente, simplesmente trocar o crédito A pelo crédito B, que é mais barato, se organiza pode primeiro. Ser que eu entre na zona de conforto. E volte a fazer novas Aí eu entro no dívidas. psicológico da pessoa e falo, não, eu já tirei que era 10% de cheque especial, agora é 2% de crédito consignado. Não, Reinaldo, você tem que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Não, eu só estou querendo falar para resolver quem... Não é para você, né? que você já papa nisso. Mas para quem está nos assistindo, é importante que ele coloque de uma forma, que a gente coloque de uma forma eu não saio para negociação se eu não sei o tamanho da minha dívida, com quem, quanto, né, juros e tudo mais, se ela é uma dívida de valor, se ela não é uma dívida de valor, se é uma dívida que tem bens em garantia, se não é. Então, tudo isso a gente coloca de uma forma que o primeiro passo, antes de qualquer coisa, colocar a família para saber que deve. Uma das coisas importantes que as famílias, às vezes, o pai fala, não vou expor para minha família porque eu... Não, exponha. Coloque todo mundo ao mesmo momento, fazendo um movimento único. E, acima de tudo, fazendo com que a negociação seja algo factível para eliminar o problema, mesmo que demorar 20 anos. Não tem problema nenhum. O que mais vai doer é você realmente mexer nas principais causas do seu problema. Porque a dívida é consequência de uma causa aonde não é o problema do cartão, do cheque, nada. É porque eu tomei uma decisão que não estava competente e compatível com a minha realidade financeira. Eu agradeço muitíssimo a presença de vocês. O debate estava bom, estava aprendendo muito. E espero que a gente possa fazer outros. Esse assunto, além de absolutamente necessário, é muito instigante. E agradeço também a você que está aí nos assistindo. Tenho certeza que essa conversa indicou alguns caminhos para uma vida financeira mais estável, segura, para que juntos continuemos a promover o desenvolvimento de um país melhor e mais justo. Em breve, o conteúdo desse programa estará disponível no nosso portal. Lá você também pode rever os outros debates que já aconteceram aqui. Participe do Melhor e Mais Justo com sugestões e temas. É só mandar um e-mail para a gente. Está aqui, né? Aí embaixo está o endereço. A gente se encontra na próxima quinta-feira ou a qualquer momento pela internet. Forte abraço.